tantas florestas como nós. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. E passando a boiada. Nós, da comunidade indígena, a gente se revolta muito da forma como a história é contada, porque a verdadeira história não foi contada, onde eles chegaram e destruíram uma nação, destruíram vidas, escravizaram, mataram, pessoas que resistiam, eles matavam. Então é uma história de muita tristeza, de lembrar do nosso passado, dos nossos ancestrais, é muito dolorido para a gente. A romantização do colonizador herói é vista com indignação por aqueles povos que estão sob ataque há mais de 520 anos. Os índios, como resultado das ações de colonizadores, viveram o holocausto mais longo da história. Que, na verdade, essa história é contada, só que é contada na perspectiva do colonizador, né? Infelizmente, a gente naturaliza o massacre como parte da nossa história, né? A gente escolheu, na verdade, ver no massacre indígena uma noção até de triunfo mesmo da civilização, né? Então, se a gente for pensar no Estado colonial português, particularmente na Amazônia, ele, por exemplo, revigorou legislações medievais, né, que, enfim, eram usadas ali naquele momento bastante tenso da Europa, para justificar as guerras justas aos indígenas, né? Então, o Estado, historicamente, ele foi genocida e justificava o massacre por uma leitura da história que, de certa maneira, transformava os indígenas em não seres. O homem branco, ele tem uma mente que é só de ter, digamos assim, voltada para si próprio, um retorno. E quando a gente faz um investimento para a natureza, por exemplo, a gente tem um outro tipo de retorno, um retorno saudável, um retorno de vida, de você, de viver bem, mas o colonizador não, ele vive de matéria, do dinheiro. O Brasil nasce da exploração natural para suprir a economia europeia. Do pau-brasil, a agricultura escravista de cana-de-açúcar, adentrando a pecuária, a mineração e, por fim, a instauração do sistema capitalista no Brasil. A produção da riqueza na Amazônia sempre esteve associada à transformação de bens comuns em mercadoria. Transformação de uma terra indígena em garimpo, em uma terra quilombola em plantio de soja. Na perspectiva marxista, né, do próprio Marx, existem duas formas, vamos dizer assim, de acumulação capitalista, né? A acumulação que ele chama de primitiva e a acumulação capitalista, que é pela mais-valia. Essa acumulação primitiva é esse processo de transformação de bens comuns em mercadoria. Mas o Marx entendia que a acumulação primitiva, por ser primitiva, vai se tornar um dia capitalista. Então é mesmo que uma espécie de transição para o capitalismo. Essa ideia de acumulação primitiva, na verdade, é permanente. Essa ideia de transformação de bens comuns em mercadoria nunca parou de funcionar no capitalismo. Essas operações capitalistas na Amazônia sempre envolveram o roubo, o saque e a fraude como elemento central de acumulação, né? Então, isso revela para nós que não há capitalismo na Amazônia sem violência. Hoje, atualmente, eu estou em processo da demarcação da minha terra. Então, existe um liminar, né, que o Ministério Público Federal fez, onde ela diz que em 2 anos essa terra deve ser demarcada. Esse processo da demarcação, ela gerou em si uma violência muito grande voltada para essa comunidade. Eu sofri um ataque dos poceiros no local, uma pressão muito grande, da qual eles ameaçaram até de morte, sabe? E meu irmão foi assassinado há 2 anos. 4 dias seguintes, minha aldeia foi invadida por homem armado, 2 homens armados de noite. Era por volta de 3, 4 horas da manhã. Então, essa violência que a comunidade está vivendo hoje. E eu sinto essa violência na pele,
eu senti muito medo, eu senti muita angústia, não pela minha vida, mas pela vida dessas crianças que estão dentro da minha aldeia. O índio não cria guerra, o Juruá cria para o índio. Com o passar dos anos, muitos fazendeiros começaram a investir na monocultura, e assim foi expandindo cada vez mais o comércio de produtos para o exterior, criando o que muitos acreditam ser o principal pilar econômico do país, conhecido mundialmente como o agronegócio. Se você continuar essa política demarcatória, juntamente com quilombolas, área de proteção ambiental, parques nacionais, estações ecológicas, entre outros, você inviabilizaria o Brasil para o agronegócio. Você tem regiões, por exemplo, do Brasil, como Mato Grosso, se você pudesse passar por dentro de uma reserva indígena, você encurtaria em aproximadamente 500 quilômetros de rodovia para entregar um produto num porto para ser exportado. Vou pegar os focos de calor na Amazônia agora, a Amazônia queimando, a gente vai ver uma sobreposição entre usinas hidrelétricas, frigoríficos, rodovias federais, como se fossem os eixos da destruição na Amazônia. Então, se a gente for pegar as áreas de desmatamento, né, históricas na Amazônia, a gente vai mostrar que as áreas de desmatamento são também historicamente as áreas de assassinatos no campo. Incêndios na Amazônia. Nos últimos 15 dias, houve mais queimadas que todo o mês de setembro do ano passado. Segundo o INPE, as queimadas na região do Pantanal aumentaram 210% este ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Se mais terra for demarcada, você simplesmente não conseguirá botar no mercado externo de forma competitiva o que se produz. E o agronegócio, em grande parte, é a locomotiva da nossa economia. O agronegócio está satisfeito comigo. A nossa política demarcatória, botei um ponto final nela, não será discutida até o final do meu mandato em 2022. Commodity originalmente tem significado de mercadoria, funcionam como matéria-prima, produzidos em grande escala e podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, boi, café, soja e ouro. Para produzir alguns desses materiais, fazendeiros optam por realizar queimadas na mata, como forma de agilizar a limpeza do solo, mas muitas vezes se tornam grandes acidentes ambientais que acabam destruindo o meio ambiente. Para economizar trabalho e gastar menos dinheiro, eles tocam fogo, né? Mas dava para fazer um sistema mais ambientalmente correto, assim. E quando você faz o consórcio, ou um modelo de plantio estilo agrofloresta, nos primeiros momentos o investimento é maior, mas por metro quadrado ou por hectare quadrado, você vai ganhar muito mais depois, no final do processo. Você tira as vitaminas do solo, né? As vitaminas até ficam um pouco, mas os insetos e fungos, eles morrem todos, porque não aguentam o fogo. Para o negócio, para ganhar dinheiro, dá dinheiro, mas em compensação você deixa uma devastação, né? E vai para a mão de poucos ainda. Enquanto a agricultura familiar, você consegue dividir mais o dinheiro para cada um, per capita, na agricultura convencional do agronegócio vai sempre para uma pessoa só, porque é o dono do trator, o dono dos insumos é o mesmo, o dono da terra é a mesma. Então não tem uma divisão legal do dinheiro. A engrenagem do desenvolvimento continua a mesma, que é a expansão das commodities como um consenso político como forma de desenvolvimento no Brasil. A China, como efeito de demanda, né, a urbanização chinesa, como efeito de demanda de matéria e energia. Então, a China precisa de ferro, a China precisa para os seus processos de urbanização. Então, o Brasil surfou nessa onda, né, e esses sujeitos que historicamente tiveram a sua centralidade no capitalismo brasileiro ganharam bastante com isso. Estão ganhando até hoje, na pandemia, né? O desmatamento em todo o mundo é responsável de entre 10% e 20% das emissões globais de gás de efeito estufa, dependendo do ano da intensidade de desmatamento em diferentes regiões de florestas, em especial florestas tropicais. No Brasil, em especial historicamente, o desmatamento sempre foi a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa. Ainda é, hoje ainda mais com desmatamento em alta. Então, acima até, a gente pode dizer que algo em torno de 50% das emissões brasileiras hoje, brutas, emissões de gases de efeito estufa, advém do desmatamento, em especial do desmatamento na Amazônia.
Como resultado das ações humanas, os países estão esgotando seus recursos naturais, fazendo com que os níveis de qualidade de vida diminuam. Neste ano, um relógio famoso instalado em Nova York deixou de mostrar as horas e iniciou uma contagem regressiva para uma crise climática irreversível. Em 2019, houve uma onda de manifestações pelo mundo organizada por crianças e inspirada na greve estudantil pelo clima, promovida por Greta Thunberg, que com um discurso emocionante trouxe um ativismo jovem e vem se destacando na luta contra o retrocesso e pela preservação ambiental para uma garantia de futuro para esses jovens. Money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Os impactos econômicos gerados pelas mudanças climáticas eles são diversos. Pode começar citando os efeitos dos desastres naturais associados a um clima cada vez mais hostil. Então, quando você tem secas mais severas e mais prolongadas, isso afeta diretamente a disponibilidade de água para consumo humano e para diferentes atividades econômicas, entre elas a agricultura. Então, no Brasil, acho que em torno de 90% da agricultura, da produção agrícola, depende de irrigação. Essa irrigação depende de água, então depende de um regime de chuva equilibrado. As mudanças climáticas associadas ao avanço do desmatamento tornam o ciclo hidrológico desequilibrado e reduzem a disponibilidade de água, ou seja, isso vai gerar menos capacidade de produção e menos aptidão de determinadas áreas à produção de determinadas culturas. Então isso gera um impacto econômico significativo, o preço seja para o produtor, seja para o consumidor. O preço do feijão e dos diversos produtos que vão para a feira, que são produzidos pela agricultura, eles ficam mais caros. Então acho que os jovens eles estão defendendo o seu direito a um futuro equilibrado, um futuro ambientalmente equilibrado. Vim para cá, que nem eu falei aquela hora, conscientizar essas pessoas, mesmo estando aqui falando do clima, mas todos sabem realmente o que estão fazendo aqui. Essas crianças que estavam aqui realmente sabem o que estão fazendo aqui. Então, assim, é conscientizar as pessoas da importância de salvar o planeta. Vai dar tempo? Talvez não, né? Porque tanto que a gente já pediu para preserve, respeite, não quiseram ouvir. Agora que eles estão vendo o sufoco que está tendo, aí eles vêm fazer uma manifestação dessa. É válida? É. O problema agora é conscientizar cada vez mais, né? Eu espero que as pessoas plantem. Eu espero que as pessoas respeitem quando a gente fala, quando as populações indígenas falam, é porque elas sabem do que estão falando. A gente está dentro da Mata Atlântica, nós estamos dentro da floresta amazônica, isso os parentes que estão lá.